Deus, tá? Nós vamos trabalhar aí as bem-aventuranças. Texto bem conhecido. Conhecido, mas pouco explorado, né? Dá pra fazer uma série de texto conhecido e pouco explorado. Né? Então, abra aí em Mateus capítulo 5. Nós trabalhamos de uma forma conceitual as aulas anteriores, né? O que é o reino de Deus, como que nós devemos anunciar o reino, quais são as nossas responsabilidades no anúncio do reino, a natureza do reino. Hoje nós vamos iniciar o trabalho sobre ética do reino de Deus, tá? Nós vamos trabalhar o Sermão do Monte, então hoje nós vamos trabalhar as bem-aventuranças, e na próxima aula nós vamos trabalhar alguns versículos chaves ou textos chaves do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Todos abriram aí? Como é um texto curto, então eu vou ler e nós vamos trabalhando, tá? Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vocês quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bom, esse texto ele começa com uma introdução no versículo 1, e quando nós vemos o versículo 1, a gente tem meio que um contraste, né? Porque a epígrafe, né? Vocês devem saber, né? Vocês tiveram aula aqui de hermenêutica, certo? Homilética também. Então vocês sabem que a epígrafe não é inspirada, né? Então a epígrafe está como sermão do monte, mas na verdade esse sermão é um ensino, né? E foi ensinado sentado ainda, né? Então a tradição colocou o nome de sermão, né? Então a gente segue, né, a nomenclatura da tradição, mas na verdade, se você for ver ipsis literis, né, literalmente, ele é um ensino do monte, né? E no versículo 1 existe uma intenção que o próprio Mateus ele faz em todo o seu evangelho. A intenção de Mateus é fazer um comparativo entre a biografia de Jesus e o Pentateuco, tá? Então, você vê Moisés, aonde que ele viveu a sua infância? No Egito. E aonde que Jesus foi na sua infância? Refugiar-se. No Egito. Moisés subiu ao monte para quê? Para receber a revelação da lei. E Jesus subiu ao monte para quê? Para entregar a explicação complexa da lei, que é o Sermão do Monte. A gente vê também que quando eles saem do Egito, eles veem ali alguns milagres no deserto. E Jesus, quando começa a peregrinar na Galiléia, ele faz também vários milagres. Existe uma série de similaridades entre o Pentateuco e o Evangelho de Mateus. Isso porque Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica. Então ele vai começar essa introdução do Sermão do Monte mostrando que Jesus ele entregou esse sermão, e esse sermão é uma ampliação da lei, ou uma explicação interiorizada da lei. A lei tratava de coisas que você fazia, tudo que você faz diz respeito ao que você faz no exterior. Agora, a explicação que Jesus vai dar acerca de alguns pontos da lei, ele vai pegar a lei que condenava aquilo que você fazia no exterior e ele vai trazer essa lei agora para as intenções interiores do homem, tá?
É por isso que o adultério não vira só o ato consumado, vira o desejo também adultério. Então Jesus pega aquilo que a lei condenava do exterior e ele traz para o interior do homem. O que Jesus está fazendo é uma ampliação do conceito da lei. E significa que o reino de Deus, Deus não só vê aquilo que nós fazemos, Deus vê também, considera aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente maquina, aquilo que a gente deseja também. E Jesus, à semelhança de Moisés, ele vai entregar essa ampliação da lei em cima de um monte, assim como também Moisés recebeu a lei de Deus sobre o monte. Porém, diferente de Moisés, Moisés ele recebeu a lei no monte. Jesus era o próprio Deus, então ele não recebeu de ninguém. Ele mesmo fez a sua interpretação e a sua ampliação da lei. Um outro ponto, ainda na introdução do versículo de número 1, é que quando Jesus ele vai explicar essa ampliação da lei, ele se assenta. E os discípulos, lógico, vão seguir também a forma de postura dele se assentando. E isso no contexto judaico era muito importante, porque toda vez que um rabino ele se assentava perante seus discípulos, significa que ele iria falar alguma coisa acerca da lei de Moisés. Então, o ato de se assentar era dizendo assim: olha, eu vou falar algo muito importante, então vocês não devem ter pressa de ouvir. Então, se assente e só levante quando eu terminar a explicação, porque o que eu estou falando aqui é acerca da lei de Moisés, então tem que ter o máximo de atenção. Então eles ensinavam literalmente assentados. Quando Jesus ele se assenta, ele está passando uma informação para os discípulos, dizendo assim: olha, o que eu vou falar para vocês é algo relacionado à lei de Moisés, à Torá. E para o judeu isso era de extrema importância. Então, e os discípulos, quando eles veem Jesus se assentando, você vai ver no texto ainda no versículo 1 que eles vão se aproximar de Jesus. É como se eles estivessem com Jesus no monte, tinha uma multidão no monte, mas quando eles veem Jesus se assentando para ensinar, eles falam: opa, Jesus vai falar da lei de Moisés. Ele raramente fala literalmente da lei de Moisés. E é a primeira vez na biografia de Jesus que ele vai literalmente explanar a fundo a lei de Moisés para os discípulos. Agora, pensa comigo. Todos os discípulos já tinham frequentado a sinagoga. E todos os discípulos sabiam que o principal texto que era utilizado na sinagoga era a lei de Moisés. E agora eles estavam com Jesus durante algum tempo, era o início do ministério, mas eles ainda não tinham ouvido Jesus explanar a lei de Moisés assim com tanta abrangência. De repente, Jesus sobe num monte, à semelhança de Moisés, e se assenta para ensinar. Imagina a expectativa que correu no coração deles. Não, ele não vai falar qualquer coisa. Se ele se assentou para ensinar, é porque ele vai falar acerca da Torá, a lei de Moisés. Então, ele se assenta. Por que, que é importante a gente entender isso, né? Porque o que Jesus vai explicar agora é como a lei de Moisés se aplica na ética do reino de Deus. Então, veja bem, nós aprendemos conceitos do reino de Deus, figuras do reino de Deus, mas agora nós vamos entrar no reino de Deus e saber como que ele opera e atua nas minúcias. Então, isso é de extrema importância, sabendo que o reino de Deus é a espinha dorsal de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Deus, ele reina desde o Antigo Testamento. Jesus veio para estabelecer um reino, para preparar um povo para ele governar. Então, o reino de Deus é algo muito importante. Então, para isso, Jesus faz todo esse ritual. Como Moisés, ele sobe no monte. Como o rabino que vai falar de alguma coisa muito importante, ele se assenta para que os discípulos não tenham pressa e prestem muito bem a atenção acerca do reino de Deus. É como se ele usasse um cenário para explicar a importância singular daquilo que ele vai falar. Né? E quando nós entendemos isso, nós vemos que se Jesus preparou todo esse cenário para falar acerca do reino de Deus, é porque o reino de Deus é algo muito importante que nós devemos conhecer com profundidade, e as palavras do reino de Deus devem estar na ponta da nossa língua. E veja bem, ó, aqui nesse cenário tem dois grupos, multidão e discípulos. A multidão, apesar dela estar junto com Jesus no monte, para quem que Jesus direciona o sermão do monte? Para os discípulos. Porque a multidão, apesar de estar junto, não segue. A multidão só está ali observando, ela não entende. Isso mostra um princípio muito importante do reino de Deus. E o princípio importante é: não basta só estar, tem que ouvir
aplicar, viver e seguir. Você entende? Tem muita gente que elas não entendem o evangelho, porque elas só estão aqui para... A gente, e a nossa linguagem, né, transformou isso. O ambiente de culto como se fosse um ambiente confortável para os desesperados, né? Então veio um monte de pessoa desesperada, outras com casamento, outras desesperadas por causa da vida financeira, outras desesperadas por causa do estado de saúde, e a gente transformou o ambiente de culto no ambiente dos desesperados. A gente não apresentou para elas que, olha, Deus pode te curar, Deus pode restaurar sua vida financeira, seu casamento, mas existe algo muito maior que esse lugar aqui pode proporcionar. É um reino novo, é uma ótica de vida. Não, a gente parou só nas coisas que Deus pode fazer para ajudar ela nos problemas existenciais dela. Então é por isso que muita gente está aqui, mas acaba não querendo ouvir o que é o reino de Deus. Mas aí Jesus também passava por isso. Só que o que ele fez? Ele direcionou a palavra do reino de Deus para os discípulos. Porque aqueles que não eram discípulos, eles iam ouvir, mas não iam entender. Quem se lembra do profeta Isaías, no capítulo número 6, depois que ele tem a revelação, Deus fala para ele, olha, você vai falar para que eles não ouçam. Você vai explicar, mas eles não vão entender. Mas por que eles não vão entender, Isaías? Porque eles estão com outra mente, outro propósito. Tem tanta coisa na mente deles que não tem tempo para eles entenderem aquilo que eu quero transmitir. Jesus chega a aplicar várias vezes, pelo menos 3 vezes nos evangelhos, essa profecia de Isaías literalmente, tá? E logo quando ele começa a direcionar o ensino para os discípulos, no versículo de número 3, ele vai usar uma expressão chamada bem-aventurados, tá? Essa expressão no grego é uma expressão que você já deve ter ouvido bastante, né? Uma expressãozinha chamada makarios, né? Essa expressão de bem-aventurados significa felizes, mas não é uma felicidade literalmente humana, tá? Não é uma felicidade de um estado no sentido de um momento. Aconteceu algo e você está feliz. Não, não é. Essa bem-aventurança, essa expressão grega makarios, significa uma felicidade que vem não de um momento, mas de um estado promovido por Deus. Então é algo que você não perde. É algo que não depende de circunstância. É algo que não depende da vida estar boa ou estar ruim. O Macarius aqui significa alguém que está num estado de bem-aventurança, num estado de felicidade, num estado de regozijo para com Deus, porque o próprio Deus lhe proporcionou isso, tá? A forma mais simples de você entender o significado dessa palavra é você entender o que o Abacuque vai dizer. Abacuque vai falar, ó, a figueira não floresceu, as árvores não deu fruto, as ovelhas maradas não procriou, faltou o vinho lá na vinha. O que ele está dizendo? Um estado de miséria. Se você ler, entender, Abacuque está dizendo, nós estamos em miséria, mas eu não perdi a alegria. Porque a alegria não é o momento. A alegria ali no livro de Abacuque, quando você vai olhar na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a alegria ali é makarios, ou seja, é algo permanente, porque não vem de homem e nem de circunstâncias de vida humana. Vem do próprio Deus essa alegria, essa bem-aventurança, tá? E essa palavra Macário significa que você é feliz, porque essa felicidade, essa alegria vem de Deus, mas essa alegria vem do relacionamento. Então é você participando da vida de Deus e Deus participando da sua vida, é uma contrapartida que abrange um relacionamento. Você já parou para imaginar o que Jesus fala em João capítulo 6, quando ele fala assim, ó, vocês estão em mim e eu estou em ti. Você parou para entender? Que era Jesus falando assim, ó, eu participo da sua vida, mas vocês participam da minha. É isso que ele está dizendo. Agora, como é que você vai depender de circunstâncias da vida sendo participante da vida de Jesus? Não tem como, cara. A partir do momento que você é participante da vida de Jesus, as circunstâncias da sua vida ficam assim, ó, mínimas, perto da participação que você tem no relacionamento e na vida de Jesus. E aí você passa a ser um Macários de Deus, uma pessoa que a sua alegria, a sua felicidade vem do próprio Deus, e aí você passa a ser um bem-aventurado. Então Jesus vai usar essa expressão 9 vezes nesse sermão. Pessoas que são felizes porque não depende de circunstância nem de ação humana, depende unicamente do próprio Deus. E o Macários também significa alguém que está sobre a proteção e o governo de Deus.
Ora, se ele está sobre o governo de Deus, e Jesus nos ensina ainda no Sermão do Monte a orar para que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu, ora, tem defeito no céu? Se não tem defeito no céu, por que a gente demora tanto em se submeter a essa vontade de Deus que é feita no céu para que ela seja feita na terra? Isso é o filé mignon da bem-aventurança. Você ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, é você vivenciar a perfeição que Deus governa no céu, governando na terra a sua vida. Isso é o reino de Deus. Entende? Então, quando a gente começa a entender o que significa realmente ser uma pessoa bem-aventurada, né? O que significa realmente viver essa felicidade que o reino de Deus nos proporciona, a gente começa a entender alguns desdobramentos, né? E o primeiro desdobramento que Jesus ele vai nos ensinar é que ele vai dizer que essas pessoas que são felizes, que têm essa felicidade que vem de Deus, são pessoas que são humildes de espírito, tá aí no versículo de número 3. E essa expressão humildes, ou em algumas traduções traduz também como pobres de espírito, ela tem duas coisas. Primeiro, a expressão aí pobre é literalmente mendigo no grego, tá? É a palavra pitochos. Significa alguém que é tão mendigo. E o que é a característica de um mendigo? Ele depende da mão de outro para se autossustentar. Ele não depende de si mesmo. Ele depende de um terceiro, ou seja, ele é sempre dependente da benevolência de alguém para que ele possa sobreviver. Então, quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados pobres de espírito, se fosse traduzir literalmente, bem-aventurados mendigos de espírito, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, assim como o mendigo é dependente da mão de um terceiro para poder alimentá-lo e também para que ele possa existir, aquele que é pobre de espírito é aquele que depende totalmente de Deus, como se fosse um mendigo espiritual que não consegue subsistir espiritualmente, a não ser se Deus for benevolente com ele. Entende? Dependência total. E quando Jesus ele traz esse aspecto da dependência total, ele está indo contra totalmente a uma filosofia grega que tinha principalmente na ideologia dos saduceus. Quem que eram os saduceus? Era um grupo de mestres judeus que não acreditava nos profetas, nem nos livros de sabedoria, nem nos livros históricos, eles só acreditavam nos livros da lei de Moisés. Por quê? Porque eles foram tremendamente influenciados pela cultura grega. E a filosofia grega que eles aderiam era o estoicismo. O que é o estoicismo? O estoicismo era uma filosofia que falava que a força do homem está no seu interior. Portanto, o homem era autossuficiente. Portanto, o homem era autorresiliente. Isso não tem nada a ver com o que a gente ouve hoje, né? Nas redes sociais. Nada a ver. O estoicismo está aí até hoje. Até hoje. Tem vários influencers que lê livros de Marco Aurélio, de Sêneca, tudo estoicista. São os pais do estoicismo, né? Só que essa filosofia, na época de Jesus, era muito forte também. E o que eles tinham em mente? Não, você tem que encontrar o seu eu interior e assim você vai conseguir controlar esse eu, buscar a sua essência, buscar a sua força, e a dependência era toda de você. Aí Jesus fala, não, você tem que ser um pobre de espírito, um mendigo de espírito, a ponto de você não conseguir viver se não for pela benevolência de Deus. E ele vai mostrar uma contrapartida. Qual é a contrapartida? A primeira é que essas pessoas que são pobres de espírito, que enxergam a sua dependência de Deus, essas pessoas são considerados macários, são considerados bem-aventurados. São as pessoas que verdadeiramente são felizes. Os estoicos diziam que a felicidade está em você não ser abalado por nada exterior, portanto que o seu interior esteja totalmente blindado, resolvido. Tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Nada a ver. Então é isso que eles diziam. Aí Jesus, não, o seu interior não é resolvido consigo mesmo, o seu interior é dependente totalmente de Deus. E aí é que está a verdadeira felicidade. Aí é que está o verdadeiro bem-aventurado, o verdadeiro Macários. Não é Macários do homem, é Macários de Deus. Então, quando ele traz essa contrapartida, o que ele está mostrando? Que a felicidade não depende da sua autossuficiência, mas depende da sua dependência. Entende? Ele inverte os valores da sua época com a, eu posso dizer, filosofia do reino de Deus, né?
se a gente for tratar Jesus de uma forma filosófica, mas ele inverte os valores da época. Era como se as pessoas olhassem e falassem, caramba, então quer dizer que eu não preciso ficar buscando a minha força interior? Só eu ser dependente totalmente de Deus, e aí eu vou encontrar a verdadeira felicidade. É isso que Jesus traz. Mas ele traz agora um benefício. Por quê? Esses que são pobres de espírito, humildes de espírito, eles vão herdar o reino de Deus. E veja bem, ó, por que que só quem tem o reino de Deus é quem é pobre de espírito? Porque a pessoa que é autossuficiente, que busca força no seu interior, ela nunca vai querer um reino que não é dela. Ela nunca vai querer um reino de Deus. Ela vai investir todo o seu tempo e toda a sua força para edificar o seu próprio reino. E não só isso que a gente está vendo hoje? Líderes cristãos que alugam a igreja por 2 milhões para a COP30. O que eles estão buscando? Você acha que ficou com quem aquele dinheiro? Com os membros da igreja? Não, filho. Ficou com a cúpula, com a diretoria. E eles vão dar um jeito de fazer notas fiscais falsas para mostrar que eles gastaram aquele dinheiro com alguma coisa relevante. Não, foi para o bolso deles mesmo. Mas o que eles estão buscando? O reino de Deus? Claro que não. Senão eles iam entender que eles são pobres de espírito, são dependentes de Deus e não precisam do governo da COP30 injetar 2 milhões de reais na igreja, que é a fundadora das Assembleias de Deus no Brasil. Não precisa disso. Entende? Independente do escândalo que vai gerar. O problema ali é que eles não são macários, não são bem-aventurados, não entenderam nada. E aí eles querem edificar o quê? O próprio reino. E a ideia de edificar o próprio reino é você obter e acumular poder. A ideia de edificar o próprio reino é você mesmo estando bem financeiramente, mas você quer acumular mais riquezas. A ideia de você edificar o próprio reino é você ter cada vez mais pessoas dependentes de você. Você não delega. Você traz todo o poder centralizado em você, porque você não quer o reino de Deus. É por isso que Jesus fala, ó, para ter o meu reino, é necessário ser pobre de espírito, porque senão você vai centralizar o reino em você, e aí o reino não vai ser de Deus, vai ser seu. Entende? Ô, professor, quando eu era mais nova, eu via muito a pessoa que tinha aquele programa na televisão para pregar a palavra e o dinheiro vinha do... Só que a editora era minha, através disso eu vendia meus livros, eu fazia meus CDs, eu tinha todo... Olha, os meus discos, os meus livros, é a minha empresa, mas eu estou usando o momento de pregação para poder recolher dinheiro, mas a minha empresa, não, tem que diferenciar, a minha empresa da minha pregação. Exatamente. Mas começou bem ali, né? E hoje com as redes sociais isso maximizou, né? Porque antigamente eram poucas pessoas que conseguiam ganhar dinheiro, porque ele tinha que ter um canal de TV, uma assinatura de rádio e tal. Agora não, ele tem 100 mil seguidores, acabou, ele vira uma mina de dinheiro, usando o nome de Deus. E beneficia quem? Só ele. Porque é o reino dele que ele quer, ele não quer o reino de Deus. Se fosse o reino de Deus, ele ia usar isso para benefício coletivo da igreja e edificação do reino de Deus. Mas quando ele usa isso para ele está querendo o reino dele. E ele até pode falar, mas a fala dele vai de contra as suas ações. As ações dele não é de alguém que é pobre de espírito. É alguém que se acha que é autossuficiente. E aí, veja bem, aquele que é pobre de espírito, não é que o reino vai ser dele. Não, não está no futuro. Já é. O texto está no presente, olha. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobre, porque deles é o reino de Deus. Não é que vai ser. O reino de Deus não é futuro, é presente. Ele começa no presente, mas sua amplitude maior vai ser no futuro. Mas a gente já está vivendo ele. A gente já tomou posse. Se você é pobre de espírito, você é um macário de Deus, é um bem-aventurado, a sua felicidade vem de Deus e não das circunstâncias da vida. Portanto, o reino de Deus já é seu. Você não vai tomar posse, você já tomou posse. Só que veja bem, olha, por que Jesus fala que o reino de Deus só pode ser desse cidadão que é pobre de espírito, que é totalmente dependente de Deus? A dinâmica é assim, ó, aquilo que você depende te domina. E aquilo que te domina, você recebe a recompensa dele. Deu para entender? Você depende. Essa dependência te domina.
E aquilo que te domina é aquilo que vai te recompensar. Se você depende de Deus, é Deus que vai te governar. E a sua recompensa vem de quem? Do próprio Deus. Agora, se é outra circunstância que você depende, se você depende de saúde, financeiro, poder, status, aquilo que você depende te domina e é nisso que vai estar a sua recompensa. Entende? A dinâmica de Jesus é: não tem como você fazer parte do meu reino dependendo de você. Não tem como. Para fazer parte do meu reino tem que depender de mim. E aí eu vou governar sobre você, mas eu não só vou governar. Eu vou te recompensar. Eu vou te dar no agora o meu reino e no futuro você vai desfrutar de todas as glórias que tem no meu reino. Então, veja bem, apesar das pessoas tentarem dizer que Deus é um Deus tirano, poxa vida, se você comparar o que Deus pede para nós e o que ele nos recompensa, é como se você pegasse um grão de areia, a gente dando, e Deus dando para a gente toda a areia do deserto. Você entende? É muito discrepante, não tem como. É por isso que quando a gente apresenta a proposta do reino de Deus, é uma proposta que chega a ser, vamos falar no linguajar popular, indecente. Porque o que eu faço? Isso. O que Deus dá? Tudo. Isso. Você fala, meu Deus do céu, como assim é? Professor, achei muito interessante esse começo. Ontem a gente teve aula sobre emoções e sentimentos. Sim. E estou muito nesse tema que você está falando. Essas coisas dos estoicos e tal, toda essa busca aí foi em cima da carta aos Filipenses. Boa. Então está descrevendo a carta aos Filipenses aí, porque fala sobre humildade, ele Sim. fala ser, faz essa comparação. Semelhantes a Cristo, né? Semelhante a Cristo, e ele vem falando sobre regozijai-vos Sim. no Senhor. Ele está pregando essa mensagem. Se repare que o próprio Paulo, ele vivia isso, né? Paulo estava preso, e se você pegar Atos, meu Deus, você vai ver Paulo sendo espancado, quase morto, lá em Listra. Você vai ver Paulo sendo espancado em praça pública, lá em Filipos. Você vai ver Paulo sendo perseguido lá em Tessalônica. Paulo sendo escorraçado lá em Atenas, zombando da cara dele. Paulo sofrendo naufrágio. Paulo tomando picada de cobra. E aí, quando ele está na prisão, depois de passar tudo isso, ele escreve uma palavra cujo tema central é alegria. Que coisa de louco! De onde que vem a alegria desse cara? Que passou por todas essas circunstâncias. Paulo era Macários, filho. Macários de Deus, bem-aventurado. Nada tira uma alegria que vem de Deus, não tem como. Entende? E ele é tão ousado, Paulo era ousado, ele é tão ousado que ele ainda fala assim, ó, eu quero certificar a vocês que as aflições que eu sofri contribuíram para o progresso do evangelho. Ou seja, as aflições não só não tiraram minha alegria, mas ainda me fizeram avançar e o reino de Deus cresceu por conta das minhas aflições. Mais um motivo eu tenho para me alegrar. Olha a mente desse cara. Você entende? Não é normal. Você não vai encontrar um pensamento desse num youtuber. Não, você não vai encontrar. A mente desse cara é diferente. Não dá para você encaixar no que a gente enxerga na Netflix, nas séries, nos filmes. Das novelas não tem igual. Ele pensa como o reino de Deus. É por isso que Paulo, ele não é nem um pouco arrogante quando ele vai falar, dizendo assim, ó, sigam a mim, assim como eu sou seguidor de Jesus. Porque ele sabia o quão ele era parecido com Jesus. Mas ele fala de forma muito humilde. Mas nessas tiragens, dessas passagens, a gente consegue ver o quão dentro do reino de Deus e do conceito do reino de Deus Paulo estava inserido. Só que Jesus vai falar na segunda bem-aventurança, aí no capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, felizes os que choram. Aí é um contraste muito grande, né? Bem-aventurados os que choram. Você fala, meu, isso é loucura. Como que a pessoa está chorando e é feliz ao mesmo tempo? Né? E a palavra aí para chorar é panteó, que significa alguém que chora em público, que lamenta em público, que não tem nenhuma vergonha de demonstrar para o público a sua situação de luto, a sua tristeza, a sua miséria, o seu sofrimento momentâneo. Esses são os que choram, literalmente. E veja bem, ó, quando Jesus fala assim, bem-aventurado aqueles que choram, ele está indo novamente contra a filosofia dos estoicistas. Os estoicos falavam que você não pode demonstrar fraqueza. Demonstrar fraqueza é perder virtude. Demonstrar fraqueza é mostrar pontos de vulnerabilidade. Aí Jesus fala, não, demonstrar fraqueza
é mostrar que ele é dependente de Deus, mas demonstrar também que ele é indignado com todas as circunstâncias que o pecado tem afligido a humanidade. Quando as pessoas, principalmente os camponeses nos tempos de Jesus, quando eles viam o sistema que eles estavam inseridos, eles não tinham nenhuma outra opção a não ser chorar diante de Deus, pedindo um reino melhor, um reino justo, que era o reino do próprio Messias. Eu vou explicar para vocês essa circunstância. Ó. Nos tempos de Jesus, nós tínhamos aqui os sacerdotes, certo? Quem que eram os sacerdotes? Os sacerdotes é quem dominava tudo que tinha de cerimônia, economia, jurídico no templo, né? Dentro do templo é onde estava todo o sistema econômico, jurídico, político de Israel, tá? Era dentro do templo que estava o Sinédrio, sabia disso? O Sinédrio ficava dentro do templo, que era como se fosse o tribunal de justiça da época. Dentro do templo, o sacerdote também fazia trabalho como médico, ele atestava se uma pessoa estava leprosa ou não, tá? Ele atestava se uma pessoa estava realmente grávida ou se era algum problema de barriga d'água ou alguma outra coisa. Então eles faziam esse trabalho, tá? De tanto trabalho de medicina como trabalho de contabilidade, porque era também no templo que as pessoas pagavam o tributo do templo. Então o templo era literalmente o centro econômico, o centro social, o centro político de Israel, tá? E religioso também. Porém, esses sacerdotes, eles estavam extremamente corrompidos. Existia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, quando a lei de Moisés diz que deve ter somente um. O título de sacerdote era comprado. Tinha vários sacerdotes que nem judeu era. Eles eram nobres e eles compraram o título de sacerdote. Os sacerdotes tinham um esquema de corrupção gigantesco em volta do templo. Eles não recebiam como oferta as dracmas romanas, moedas romanas de prata. Por quê? Porque a moeda romana vinha com o rosto do imperador. E eles consideravam isso idolatria. Então a pessoa vinha com a moeda romana e trocava como se fosse uma casa de câmbio por um shekel do templo, que era uma moeda sem nenhuma imagem. Só que quando ele ia trocar por uma moeda sem imagem, eles colocavam a taxa de câmbio lá em cima. E o lucro ia para quem? Sacerdotes. Aí vinha pessoas de longa distância. E essas pessoas vinham só com dinheiro para poder... Eles tinham que... Olha, veja bem, a pessoa vinha de longa distância com uma moeda romana. Ela tinha que primeiro ir na casa de câmbio trocar pelo shekel do templo. Já perdeu dinheiro. Aí ela pegava esse dinheiro e ia comprar um animal para sacrificar. Só que esse animal estava super faturado também. Ou seja, a pessoa perdia 2 vezes dinheiro. Ela perdia dinheiro para trocar na casa de câmbio e depois perdia dinheiro para comprar um animal. E é por isso que Jesus chegou quebrando tudo no templo, né? Agora vocês entendem. Então, veja bem, só que esse sacerdote também era responsável pela manutenção espiritual de Israel. Imagine um camponês que está sofrendo. E a Bíblia diz, na lei de Moisés, que o sacerdote, parte do dízimo deveria ser direcionado para o pobre, para a viúva e para o órfão. Agora imagine o pobre, a viúva e para o órfão e o estrangeiro, que deveria receber parte do dízimo, quando ele olha para quem vai ter que dar para ele parte desse dízimo, ele vê essa corrupção. Qual é o sentimento dele? De chorar, pedindo que o reino do Messias venha logo. Sofrimento. Só que, veja bem, nós temos também aqui em Israel, nos tempos de Jesus, os fariseus. Quem que são os fariseus? Os fariseus, eles acreditavam que tinha a lei de Moisés escrita, mas acreditavam que Deus tinha dado para Moisés também uma lei oral. O que é essa lei oral? Não foi escrito, foi passado de boca a boca, de geração em geração. Depois essa lei oral virou a Mishnah e depois que a gente conhece como Talmud. Tá? Só que qual é o problema dessa lei oral? Se a lei de Moisés já era rígida, essa lei oral era mais rígida ainda. A lei de Moisés falava que vocês tinham que se purificar. Mas o Talmud e a Mishnah, que era a lei oral, falava que você, antes de comer, tinha que lavar as mãos, os pés, a cabeça, a bacia e a cama. Então eles colocavam um jugo sobre o povo muito maior do que a lei de Moisés colocavam. Então imagine, esse camponês pobre, ele está sendo roubado pelos sacerdotes, não está recebendo o que ele deveria receber de justiça social,
Aí ele vem para consultar a lei através dos fariseus. Os fariseus colocam uma lei nele que é muito mais rígida do que a lei de Moisés. Pensa comigo. Aí nós temos um outro grupo aqui que é os saduceus. Quem que são os saduceus? Os saduceus são homens influenciados pela cultura grega, mestres da lei, porém eles só acreditavam que a lei de Moisés era verdadeira. Os saduceus não acreditavam em anjo, os saduceus não acreditavam nas profecias do Antigo Testamento e nem acreditavam em ressurreição. Eles eram homens que eram judeus, porém de cultura grega. Porém, todavia, entretanto, quem dominava o principal núcleo jurídico de Israel, que era o Sinédrio? Os saduceus. Quem fazia a cúpula para vender o título de sacerdote para estrangeiro? Os saduceus. Então imagina, aí esse pobre camponês, ele está sendo roubado aqui, está sendo enrolado aqui. Aí quando ele chega no núcleo jurídico, tá os saduceus lá que vão arrancar alguma coisa dele. Aí a gente tem outro problema, que é o quê? Os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram sacerdotes que eles viram a corrupção do templo e eles falaram assim, a gente não quer participar disso. Então eles foram morar nas regiões montanhosas da Judéia. Então eles eram sacerdotes que se isolaram. Só que para você consultar um essênio, você tinha que se batizar, cumprir a lei deles, que era chamado Código de Qumran. Já ouviram falar sobre esse documento? Código de Qumran tem até hoje. Tá? Eles acharam recentemente na arqueologia. Código de Qumran, que era extremamente rígido e você só era aceito também se você tivesse alguma chancela sacerdotal. Ou seja, não dava para chegar nos essênios, estava muito isolado. Aí você tinha também outro problema, que eram os publicanos. Quem que eram os publicanos? Eram seus compatriotas judeus que agora estavam trabalhando para o Império Romano e estavam arrancando mais dinheiro de você, que eram os impostos do Império. Então você perdia dinheiro quando você ia no templo, daí você ia nos fariseus, eles colocavam um jugo da lei maior do que você podia suportar. Os saduceus era totalmente corrompido e se você fosse juridicamente lá, eles não iam te atender. Aí você tem os essênios que também não vão te atender, porque eles só atendem gente que é da classe sacerdotal. Aí você tem os publicanos, que são seus compatriotas, que estão trabalhando para o Império Romano e vão roubar mais dinheiro de você. Soldados romanos. Tá? Tinha soldados romanos ainda, né? É, que daí é o último, né? Que daí você tinha quem? O Império Romano. Que se você não obedecesse às leis dele, nem pagasse seus impostos, ou você ia ser preso, ou iriam roubar o seu patrimônio, os seus bens, ou então você, se você fosse reincidente várias vezes, você poderia inclusive ser morto. Agora imagine a situação de um pobre nos tempos de Jesus. Já parou para imaginar? O que estava na mente deles? O que poderia vir, queria fazer tudo isso daqui ruir e resolver o problema deles? É isso aí, filho. Então, quando eles choram, é porque eles estão chorando buscando o reino do Messias. Aí o Messias vem, sobe no monte com Moisés e diz assim: vocês são felizes. Por quê? Porque agora chegou o consolo. O Messias está aqui. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deu para entender? É por isso que Jesus traz isso. Vocês agora têm um consolo. E a palavra que Jesus usa aqui para consolo é espetacular. Por quê? Ele usa uma palavra chamada parakaleo. Vou até escrever aqui, é um trava-língua. O que é parakaleo? Parakaleo não é só um consolo. Quem se lembra que nós chamamos o Espírito Santo também de Paracletos, certo? Que é o significado de consolador, no texto de João capítulo 14. O que é o Paracletos? É o próprio Deus te consolando. Quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, é como se ele estivesse falando assim, ó, vocês que estão sofrendo todas essas injustiças, vocês que estão enxergando a miséria espiritual que está na nação de Israel, vocês não estão sozinhos. Deus está acolhendo vocês. É o próprio Deus que vai consolar vocês. Você imagina agora uma pessoa que quer viver o evangelho puro. Hoje, tem como? Fala a verdade. Imagina uma pessoa que não conhece nada denominacional. Aí ele chega na missa católica,
Aí o padre vai fazer ele reverenciar todas aquelas imagens. Aí ele, não, aqui eu não entendi, aqui é estranho, não está coerente com a Bíblia. Ele entra na Universal, aí vão arrancar o dinheiro dele. Aí ele entra na Batista Presbiteriana Reformada. Aí quando ele chega lá, os caras vão dizer assim, ó, fica aqui, essa é a doutrina, não vai para outra igreja não, porque ali a doutrina deles é meio herege. Aí ele vai para Pentecostal e vai falar mal dos presbiterianos dos batistas. Não, isso daí eles não buscam o poder do Espírito Santo, não, você fica aqui, que aqui é onde tem poder mesmo, onde você vai ver o milagre, onde Jesus vai transformar a sua vida. Aí passa anos, a pessoa não acontece nada. E aí, o que essa pessoa faz? Fala pra mim. Aí ele ouve uma pregação falando sobre comunhão. Aí quando ele puxa no IBGE, tá lá. Mais de 15 mil denominação. Oxe, comunhão? 15 mil denominação? Cada um fala uma coisa? Como é que fica essa pessoa? Como é que fica? Você entende? Só para Jesus. Se ele chegasse nos grandes templos, qualquer templo aqui, acho que até chega no simples, na vestimenta, quem é que ia dar atenção? Exatamente. Então, ó, veja bem, quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados que choram, esses que choram é que tá vendo essa miséria espiritual que tá a nação. Tá vendo o fundo do poço que a nação e que a espiritualidade de Israel está acontecendo. E essa pessoa que enxerga essa miséria vê que ela está também distante de Deus e ela precisa buscar a Deus. Então ela clama pelo reino do Messias. E aí o Messias vem falar assim, ó, o reino chegou, eu estou aqui, eu sou o consolo de vocês. Eu sou o próprio Deus que vou consolar aqueles que choram. O nosso problema é a gente ver tudo que a gente vê no mundo evangélico e a gente tocar a vida como se nada estivesse acontecendo. Porque o que Jesus está mostrando aqui, essas pessoas que choram, são pessoas que são sensíveis e são pessoas que elas não fazem vista grossa para a miséria espiritual que elas estão vendo. Elas sofrem com isso. Se a gente não sofre com toda essa parafernália gospel que a gente está vendo hoje, a gente tem que repensar nosso evangelho. Se a gente não sente nenhuma tristeza por isso, se a gente não busca, é por isso que eu falo, se a pessoa nunca fez a oração do Pai Nosso de forma digna, dizendo venha o teu reino, pensando assim, meu Deus, Jesus, olha o que eu falo. Olha, abre o YouTube, é os caras falando bobagem. Liga a televisão, é crente falando bobagem. Aí, de repente, paro para conversar, aí fico sabendo de mais um escândalo da igreja. Se eu não enxergo isso e o meu coração não clama dizendo venha o teu reino, eu estou com alguma dificuldade para entender o que é o reino de Deus. Se eu não sou esses que choram, eu estou com alguma dificuldade. E o choro aqui de Jesus é um choro que mostra a nobreza da alma humana. Não é um choro de alguém que é vulnerável. Não é um choro que alguém está na miséria. Não, muito pelo contrário. É um choro de dignidade. É um choro de alguém que quer algo maior. Haja vista, o próprio Jesus chorou. Quando Jesus vê Jerusalém, quando ele enxerga a corrupção de Jerusalém, quando ele vê que Jerusalém está afundada no pecado, o que Jesus faz? O que ele faz? Vocês não lembram? O que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Ele vê toda aquela corrupção. Ele sai quebrando tudo. Antes dele quebrar. Abra aí comigo Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Quem pode ler? Quem achou pode ler aí. Pode ler, meu povo. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Só 41. Então, veja bem, antes dele quebrar tudo no templo, ele viu a corrupção da cidade e Jesus chorou. Então, quando ele fala bem-aventurados que choram, ele mesmo chorou. Quando ele viu a miséria espiritual que estava a cidade. Quando ele vê o seu amigo Lázaro,
que por conta da consequência do pecado acabou adoecendo e morrendo, ele chora. Quando ele chora, ele não está chorando literalmente o fato da perca do Lázaro, porque ele tinha poder para ressuscitar o Lázaro. Mas quando ele chora, é porque ele está vendo no seu amigo a consequência drástica da miséria espiritual que o pecado traz. Então ele chora. E esse mesmo Jesus fala, bem-aventurados que choram. Porque eu também chorei quando eu vi a miséria que o pecado traz. Mas eu estou trazendo em contrapartida o meu reino. É por isso que lá em Apocalipse 21:4 vai dizer assim, que Deus enxugará a lágrima de quem? De todos aqueles que choram. Por quê? Quem que é a lágrima? A lágrima ali não é porque você perdeu um ente querido. Não, a lágrima ali não é porque você tomou um golpe financeiro, porque você está passando uma prova. Não! Essa lágrima que Deus vai enxugar lá no dia da consumação do século, lá no dia da Nova Jerusalém, Novo Céu e Nova Terra, é a lágrima daqueles que viram o pecado, viram a miséria espiritual da igreja, viram a corrupção entrando no templo, viram o mundanismo entrando no templo. Eles lutaram contra isso, eles choraram, eles se colocaram aos pés do Senhor, eles buscaram o reino do Messias, eles fizeram a oração do Pai Nosso dizendo, vem o teu reino, que a gente já não aguenta mais ver o pecado no meio da igreja. E aí esses aí, quando o reino estiver consumado, o próprio Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Por que que o Deus enxugará a lágrima dos seus olhos? Porque o próprio Jesus falou, bem-aventurados que choram serão consolados. Deu para entender? Nós precisamos ter essa visão do reino de Deus. Se a gente não sente o pecado que a gente está vendo com os nossos próprios olhos todos os dias, e isso não nos compadece a gente chorar aos pés de Jesus, clamando para que venha logo o teu reino, a gente está com alguma dificuldade de entender o reino de Deus. Agora, versículo 5. A gente já vai para o café? Se for, dá um toque aí, tá? Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ó, e veja bem, a expressão aqui para manso não é apatia. O que significa apatia? É literalmente você não faz nada, né? Você é apático, você está vendo tudo, o pau está quebrando, o circo pegando fogo e você está quietinho. Vou ficar aqui na minha, né? Que geralmente é o que as pessoas falam, né? Só que esse manso aqui é você numa situação principalmente de confronto, de violência, e quando eu falo violência pode ser física ou pode ser até mesmo verbal, você consegue controlar a si mesmo, o poder do Espírito, porque o domínio próprio é fruto do Espírito, você controla a si mesmo e você não retribui o mal com o mal. Você retribui o mal com o bem. Você corta o ciclo de violência. O que é comum as pessoas fazerem? Ora, se tal fulano me insultou, então eu vou insultá-lo também. Se tal pessoa falou da minha vida, então eu também vou apontar aos erros negativos da vida dela. É você fazer o quê? Você entra no ciclo do mal. Você entra no ciclo do pecado, junto com ela. Agora, quando Jesus fala assim, bem-aventurados mansos, é aquele que se autodomina pelo poder do Espírito e ele encerra, ele quebra, ele dá fim ao ciclo do mal. Ele não dá continuidade. E Paulo vai dizer, né, vocês lembram disso, Paulo vai falar, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. O próprio Jesus depois vai explicar isso de forma mais abrangente, o que é ser manso. Ele vai falar assim, se um homem vir contra ti e te dar um tapa na cara, o que você faz? Ofereça-lhe a outra face. Porque qual é o comum? Bom, na cultura judaica, você tomar um tapa com o dorso da mão aqui era um ato cruel de desonra. Inclusive, você poderia condenar essa pessoa, segundo a lei de Moisés, até mesmo a um linchamento público. Tá? Só que Jesus falou, não. Você não vai entrar no ciclo vicioso do mal. Você vai envergonhar o mal com o bem, sendo manso. Eu sei que algumas pessoas tentam distorcer esse texto, né? Falou, não, é só não dar atenção. Eu vi um influencer falando isso. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É cada uma, né, filho? Que a gente tem que aguentar. É que nem a lógica do perdão, né? Exato, é. Às vezes a gente pensa no perdão, perdoar e deixa pra lá, perdoar e deixa a pessoa cometendo algo completamente ilógico dentro da igreja.
e fica por isso mesmo não meu coração, e aí? É. E ele vai fazer com outras pessoas. Exato. Então é a justiça de Deus que anda ali também. A mansidão é literalmente você quebrar o elo do mal, né? Porque senão a gente entra num ciclo vicioso, tá? E quem dirige aqui, quem dirige muitas horas, sabe disso, né? Se tomou uma fechada, o que você vai falar? Deus te abençoe? Claro que não, você fica louco da vida. Eu fico louco da vida. Na vontade que dá, você fala, miserável. Só que daí é onde entra, bem-aventurados mansos. Você não pode entrar nesse ciclo vicioso de fazer com que o mal venha a ser pago com outro mal que vem de você. Mas você quebra o vício. Você quebra o ciclo, né? O próprio, você quer um exemplo bom de alguém que era manso? Moisés. Ele é chamado em Deuteronômio capítulo 12, versículo 3, de um homem muito manso. Não era manso, era muito manso. Por quê? Moisés tinha tudo para mandar Deus exterminar aquele povo. O povo saiu depois de 13 dias. Não passou nem um mês. Os miseráveis já estavam reclamando. 13 dias. Aí Moisés clamava a Deus, Deus, toma maná. Aí o povo clamava, toma cordonizes. Aí o povo murmurava nas águas de Mara, toma água doce. Aí o povo murmurava em Sitim, toma água da rocha. E o povo murmurava, até que esse povo, quando Moisés subiu para pregar a lei de Deus, esse povo falou, Moisés demora muito. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro para nós. Quando Moisés desce, ao invés dele lançar a ira dele no povo, ele lança a ira dele jogando as tábuas no chão. Já percebeu isso? Ao invés dele lançar a ira dele no povo, a ira dele foi lançada nas tábuas. Ele lançou as tábuas no chão. E quem matou o povo? Foi Moisés? Não. Quem matou o povo foi os levitas, porque Moisés era muito manso. Ele não deixou o ciclo do mal corromper ele. Na verdade, o ciclo do mal corrompeu ele depois de 40 anos, né? Que ele acabou ferindo a rocha e se lascou, não entrou na terra. Mas, pô, o que o cara suportou é absurdo. É absurdo o que ele suportou. Pensa em Jó. Você perdeu o filho, perdeu o patrimônio, perdeu a saúde, a tua mulher vem na tua cara e usa de ironia. Amaldiçoa esse Deus e morre. O que você faria? Ah, sai daqui, ô miserável. Essa endemoniada. Jó, não. Ele tira de dentro dele uma poesia. No eu saí, no eu voltei. E o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Cara, em meio a isso, como é que o cara consegue fazer um cântico? Uma poesia? Esse cara era muito manso. Então esses são exemplos de homens mansos, né, na Bíblia. E nesse contexto, Jesus é como se Jesus estivesse trazendo o espelho desses homens. Olha, sejam mansos como eles. Eles tiveram muitas chances de entrar no ciclo vicioso do mal, mas eles cortaram o ciclo vicioso do mal porque eles eram mansos. O apóstolo Paulo vai mostrar que a mansidão, em Gálatas 5:23, é fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Portanto, a mansidão não depende somente de um aspecto de você. É por isso que lá no começo Jesus fala de dependência, lembra? Dependência, pobre de espírito, porque o que ele vai falar depois não depende em si 100% de você. É você estar na dependência de Deus. Se não, filho, quando eu virar a esquina ali, o cara vai passar, vai me fechar, ainda vai me xingar. E aí eu vou parar do lado dele e vou arrebentar ele na pancada. A verdade é essa. Mas tem um espírito em mim. Esse espírito gera fruto. Esse fruto me gera mansidão, domínio próprio, dependência. Eu sou pobre de espírito, dependente de Deus. E veja bem, a contrapartida é: esses que são mansos, eles herdarão a terra. E aí eu quero deixar aqui uma bomba antes da gente ir para o intervalo. Você vai receber uma bomba aqui, tá? Sua cabeça vai sair fritando um pouco para você comer legal. Você já tá com sono já, né? Veja bem, ó. Ele tá primeiro que ele tá citando literalmente o Salmo 37, verso 11. Salmo 37, verso 11 vai dizer assim, ó, que o Senhor vai dar a terra para os mansos. Agora eu te pergunto, de quem era a terra que eles estavam habitando ali quando Jesus estava falando? Quem dominava aquela terra? Os romanos. Só que o que o salmista vai dizer no Salmo 24, verso 1 é: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então o que Jesus está trazendo é: eu posso
oferecer para vocês a terra, porque a terra não é de Roma, a terra é de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Só que veja bem, quando Jesus fala assim, ó, os mansos herdarão a terra, ora, teve vários homens mansos, sim ou não? Eles herdaram literalmente a terra? Sim ou não? Não, porque essa promessa não é uma promessa presente, é uma promessa futura. Isaías vai falar no capítulo 65, verso 17, que eis que o Senhor fará novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1 vai dizer que veio a nova Jerusalém e foi feito novos céus e nova terra. Então essa nova terra que Deus vai proporcionar para os mansos não é a terra do agora, é a terra do porvir. Só que aí vem a pergunta: se Deus vai dar para nós uma terra restaurada, como que a gente vai habitar no céu, sendo que Ele vai dar a terra? Aí tem visões teológicas diferenciadas, né, cara? Não. A questão do milênio, tem gente que fala do Catimel. Hã? de linguagem ou não? Jerusalém Não, vai descer, como diz não é a figura de Apocalipse. linguagem. Ó, o profeta Isaías fala a mesma coisa que João, não é figura de linguagem. E eles falam literalmente. Tanto Isaías como João estão falando literalmente. Isaías, no capítulo 11, vai falar que o cordeiro vai andar junto com o leão. O leão vai comer palha. O que está querendo dizer? O urso e o jumentinho vão andar junto. O que está querendo dizer? Já imaginou um negócio desse? O leão comendo mato? Igual o cavalo? Igual o boi? Mas como que eram os animais antes do pecado? É, vegetarianos. Não tinha cadeia alimentar. Foi o pecado que trouxe a cadeia alimentar. Só você ler lá Gênesis 1, do 24 ao 28, e depois ler Gênesis 9, do 1 ao 5. Então, do sétimo dia se apegam, né? É, sim, mas toda a doutrina, toda heresia tem um fundo de verdade, né, nela, né? Esse é o fundo de verdade que eles acreditam, né? Mas o restante é tudo herege. Mas a questão é, a Terra vai ser restaurada. Na verdade, o que a Bíblia nos apresenta é uma união cósmica entre céu e terra. Por isso que fala, foi feito novos céus e nova terra. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no versículo 18 ao 21, que a terra, ela aguarda com dores de parto a manifestação da glória do reino de Deus, porque nela ela será redimida. Então vai haver uma restauração, isso não é simbólico, é literal, mas tem 300 mil textos na Bíblia que falam sobre a restauração da terra. 300 mil textos. E o próprio Jesus fala que os mansos herdarão a terra, senão Jesus está mentindo. Antes os teólogos traziam isso só no milênio. Então, mas esse milênio também é outra coisa assim que o povo, pelo amor de Deus, o povo para defender a doutrina, ó, toda vez que você vê alguém que defende muito uma doutrina, desconfia dele. Porque ele vai fazer malabarismo do diabo Deus para querer defender aquilo que ele acredita. Entendeu? Ele não vai ser honesto de falar assim, olha, realmente, o que eu acreditava em 20 anos está errado. Está errado, vou fazer o quê? Está errado. A Bíblia fala o contrário, mas está errado, filho. Está errado, acabou, aceita que dói menos. Tá tudo certo. A gente continua amigo. Mas eles não querem aceitar. Então, assim, o que a Bíblia nos apresenta é uma terra restaurada. E nessa terra restaurada vai existir uma coisa chamada galardão. Sabe o que é galardão, literalmente? Pagamento de um salário. Isso é galardão. Só que só dá salário para quem trabalha, sim ou não? Isso significa que esse descanso que vai haver no novo céu e na nova terra não é um descanso, né? Você vai ficar lá na cadeirinha de balanço, sem fazer nada, só vendo o rio da vida passar. Não, filho. A gente vai estar atuando, normal. A diferença é que nesse novo céu e nossa nova terra restaurada, nós não vamos ter todas essas consequências do pecado que nós temos. Todas, pensa, faz uma lista de tudo que você sofre que é consequência do pecado. Nada disso vai ter. Nada disso vai ter. Portanto, o que Jesus está dizendo é: renegue hoje o ciclo do mal, para que você possa viver eternamente o ciclo do bem. Renegue hoje você ser reativo ao reino das trevas, para que você possa viver eternamente o reino dos céus na nova terra que eu vou proporcionar para vocês. Bem-aventurados mansos,
porque eles herdarão a terra. Você percebe que a ótica do reino de Deus é sempre apontando para a eternidade? A ótica do reino de Deus nunca é apontando para benefícios existenciais agora e terreno. É sempre benefício espiritual agora e no futuro benefício eterno. Que daí abrange espiritual, material, de todas as formas. Mas a eternidade. O problema é que, qual é a linguagem que nós estamos vendo nas igrejas hoje? Benefício hoje. Benefício agora. Agora a pergunta é, que reino que eles estão pregando? Que não é o de Deus. Certamente. Quem vai dar o benefício? Que reino? Que reino que eles estão pregando? Esse é que é o problema. Você entende? Vocês como teólogos que vão se formar aí no mês que vem, né? Quem vai se formar aí no mês que vem? Levanta a mão aí. Vocês que vão se formar aí no mês que vem, vocês precisam falar sobre isso. E vai acontecer algumas coisas quando vocês falar sobre isso, mas eu vou falar só depois do intervalo, certo, meu povo? Número 6. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, tá? Vamos entender primeiro o que estava acontecendo naquele cenário, naquela época, tá? Primeiro nós temos ali algumas injustiças que aconteciam naquela época. Primeira injustiça, né? Nós temos aí o Império Romano, que dominou o território de Israel, subjugavam eles, cobravam impostos extremamente altos, tá? Era uma injustiça que estava acontecendo. Segunda injustiça que nós podemos elencar é a dos próprios sacerdotes que nós falamos, certo? Então os sacerdotes, eles roubavam o povo 2 vezes quando o povo ia ofertar para Deus. Então eles faziam todo um sistema ali de corrupção monetária dentro do templo, injustiça. Mas nós temos também os comerciantes da época de Jesus, que eles faziam balança desigual. O que é balança desigual? Bom, você ia lá comprar um punhado de trigo, certo? Só que você era um cara bem quisto na sociedade, então ninguém ia querer te enrolar, porque ninguém ia querer ficar com você diante de um tribunal. Você era um cara nobre na sociedade, mas você é um pobre, um camponês. Então o que eles vendiam? Se 1 quilo de farinha para um nobre ele vendia por 10 reais, quando você chegasse você lá, ele ia fazer alguma adulteração na balança para ser 15 reais, entendeu? Eles faziam literalmente isso para empobrecer mais a pessoa, até a pessoa ter uma dívida tão grande a ponto dela ser vendida como escrava. Então era uma técnica que eles faziam de balança desigual. Isso já acontecia em Israel, o próprio profeta Amós vai condenar isso, Isaías vai condenar isso, não era nada novo. Mas acontecia isso também. Então, quando Jesus fala de justiça, bom, tinha várias injustiças que estavam acontecendo no período que ele viveu. Porém, existiam falsas ideias de justiças. E esse é o perigo. O mais difícil não é você identificar as injustiças, mas é você identificar as falsas ideias de justiça. Tá? Qual era a primeira falsa ideia de justiça? A Roma falava assim, ó, a gente cobra tributos de vocês, certo? Porém, nenhuma nação vai saquear mais Israel, porque vocês têm um poder militar romano agora com vocês. Falsa ideia de justiça, certo? Os zelotes, quem que eram os zelotes? Zelotes eram homens que eles eram revolucionários e eles queriam tomar Israel das mãos do Império Romano à força. Então eles eram conhecidos também como homens do punhal. Eles andavam com um punhal dentro da túnica para quando nos montins que tivessem eles tentassem matar o maior número de soldados romanos possível, tá? Os zelotes, eles queriam fazer uma justiça com as próprias mãos, que eram também um falso senso de justiça que tinha na época. A gente tinha os essênios. O que era a justiça para os essênios? Lembra que eu falei que os essênios eram uma classe sacerdotal que viu a corrupção do templo e foi morar nas regiões montanhosas da Judéia. O que era a justiça para os essênios? Isolamento. Então, eu não quero ficar no meio desse povo corrupto, então eu vou me isolar. Isso é correto? Não, mas a gente canta isso nos nossos louvores, né? Eu não quero uma amizade com quem quer ficar aqui. A gente canta isso. Eu não vou ficar no meio desse povo pecador, eu vou me isolar. Não é assim que você cresceu ouvindo? Talvez seus pastores, suas mães falarem. Não, ó, quando você vê os menininhos na escola, não fica no meio deles, porque eles não são de Deus. A gente aprendeu isso, o isolamento, a técnica do isolamento, sendo que Jesus nos ensinou a técnica, não do isolamento, mas a técnica de se misturar
como se mistura o sal e purificar como purifica o sal. De se misturar como se mistura o fermento e transformar a massa como o fermento transforma. Essa é a técnica de Jesus. É de se misturar e transformar. E a gente aprendeu a técnica de se isolar. Então, falso senso de justiça também dos essênios, tá? Isolar não é o caminho. Fariseu também. O senso de justiça dos fariseus era o quê? Deixar a lei de Moisés mais difícil ainda de ser cumprida. Porque quanto mais ritualmente puro você for, mais justo você vai ser. E a gente tinha também um pensamento farisaico, né? Principalmente o movimento pentecostal. Não assiste TV, não anda de calça, não corta o cabelo, não pinta o cabelo. Mas está na Bíblia? Não, mas quanto mais você tiver esses acréscimos da Bíblia, mais justo você vai ser. É essa a ideia. Você percebe que a gente não está distante da realidade de Jesus, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Não vai em outra igreja, de outra denominação, não faz isso, não faz aquilo, blá, 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 blá. Tudo isso falsos sensos de justiça. Mas o que era, então, ter fome e sede de justiça? Da verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender na justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça justificadora. O que é isso? A justiça de Deus foi derramada sobre o Filho de Deus. E agora a gente que seríamos atingidos pela justiça santa de Deus, que era a sua ira, não somos mais atingidos, porque a justiça de Deus que foi derramada em forma de ira sobre o Filho de Deus nos justificou. Deu para entender? Então Jesus recebeu toda a ira de Deus para que a justiça de Deus fosse satisfeita nele e ele pudesse ter autoridade para nos justificar. Essa é a justiça de Deus. Isso é a sede e a fome que nós devemos ter. A sede e a fome de justiça. Nós somos justificados perante Deus. Mas a justificação, ela nos leva também para um outro patamar. Qual é o patamar? Já que você foi justificado, então você deve se manter justo e fiel à aliança que você fez com Cristo. Faz parte também da justiça. Você é beneficiado pela justificação de Jesus, você é justo, só que agora você vai cumprir a justiça que está na aliança, vai cumprir a justiça que está no reino de Deus. Mas você também entende que essas pessoas que não receberam a justificação do Filho de Deus vão receber a ira justa de Deus no dia do juízo. Isso é a justiça de Deus. Quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, na prática é você falar assim, eu não vou viver uma vida de pecado porque eu já fui justificado dos meus pecados por Cristo. Só que agora eu tenho que viver como um justo, porque eu faço parte de uma aliança de fidelidade entre Deus e o homem. Só que ao mesmo tempo, eu vejo o pecado, eu vejo as pessoas fazendo mal para mim, para minha sociedade, e eu não posso agir com as minhas próprias mãos, porque eu acredito que um dia a ira de Deus vai vir como justiça para julgar todos aqueles que cometeram impiedade no meu período, antes de mim ou depois de mim. Então você se satisfaz com essa justiça. Você tem fome e sede dessa justiça. É dessa justiça que você tem. Não é a justiça do Sérgio Moro. Entendeu? Que corrompe o processo jurídico para prender o Lula. É bandido? É bandido. Mas ele corrompeu o processo jurídico. Nem a justiça do Alexandre de Moraes, que também usa de abuso de autoridade para poder fazer o que fez com vários deputados de direita e também com Bolsonaro. Eles também fizeram o que é errado? Fizeram, mas o que ele fez está além do que ele deveria fazer juridicamente. Tá? Você entende? Só que o que você faz? Você vê a injustiça e você é um lulista. Aí você sai nas redes sociais defendendo o Lula? Claro que não. Você vê a injustiça do Bolsonaro e você sai nas redes sociais, ai, foi preso, tadinho. Tentou postar um maçarico lá na tornozeleira. Não! Você aguarda, você vê essas injustiças, mas você aguarda uma justiça maior. Aonde essa justiça vai enxergar quem está certo e quem está errado e vai dar o devido juízo para todos eles que estão envolvidos. Tá? Então você não resolve as coisas com o seu senso de justiça.
mas você tem sede de justiça, da justiça do reino de Deus. É diferente. Entende? Se os cristãos entendessem isso, eles iam parar de se expor como bobos, né, nas redes sociais. Só que veja bem, ó, Jesus fala que a gente deve desejar tanto, 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 tanto essa justiça de Deus, que ele vai comparar com coisas que são basilares na vida, que é comer e beber. O que é mais básico na vida do que comer e beber? Só que tem uma coisa, quando a gente fala de comer e beber, a gente está falando de coisas que são constantes e permanentes. Enquanto você estiver vivo, você vai ter sede e vai ter fome, sim ou não? Porque isso é permanente. E todos os dias você vai ter que comer e beber, sim ou não? Porque isso é constante. O que Jesus está ensinando é, assim como comer e beber é constante e permanente, vocês devem também, de forma constante e permanente, desejar a justiça do reino de Deus. Por isso que ele fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Agora, você percebe que essa justiça é uma justiça de justificação, é uma justiça que nos traz responsabilidade de ser justos na terra, mas é uma justiça que enxerga o pecado que está acontecendo no mundo e enxerga que ele vai ser julgado em um grande dia, sim ou não? Quando a gente entende isso, a gente fica mais cauteloso a se expor, a colocar a nossa cara, a querer defender uma bandeira, a querer defender uma causa que não é a causa do reino de Deus. É por isso que se você pegar esse conceito básico de Jesus e você abrir agora suas redes sociais, você vai ver um monte de gente que não entendeu nada do reino de Deus. E paga de teólogo, paga de intelectual, paga de influencer por aí, e não entendeu nada. Ô, Tarcísio, a comparação desse versículo com Isaías 55:2. Também, com Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum. Tá tudo abrangendo. O que Jesus está falando, lembra? Ele está trazendo uma abrangência maior da lei. Qual que é a lei de Moisés? Bom, a lei de Moisés falava assim, ó, que você tem que cumprir a lei. Se você não cumprir a lei, Deus ele visita a maldade do pai e dos filhos, não é assim? Qual é a ideia dessa expressão? Não é que Deus literalmente, não é maldição hereditária ali não, tá? Não prega essa heresia não, pelo amor de Deus. Não é maldição hereditária. Quando ele fala que ele visita a maldade dos pais nos filhos, é Deus dizendo assim, ó, uma hora eu vou julgar essa causa. É isso que ele está querendo dizer. É como se Deus falasse assim, ó, eu não esqueço. Quando ele fala de descendência, é como se ele estivesse falando assim, não é porque você morreu que eu esqueci. Eu vou julgar essa injustiça que você cometeu. Colocando seus pés fora da lei. Então eu visito a maldade do pai nos filhos. Só que, veja bem, quando fala da maldade do pai nos filhos, ele fala, eu não lembro se é quarta geração, até a quarta, né? E quando fala da misericórdia? Mas o que ele está mostrando? Ele está mostrando assim, ó, eu tenho mais vontade de exercer a misericórdia sobre vocês do que a minha justiça punitiva sobre vocês. É como se ele estivesse mostrando a sua bondade. Olha, eu não quero me lembrar da tua injustiça. Eu quero me lembrar dos meus atos de misericórdia que eu quero fazer com vocês naquele grande dia. É isso que ele está querendo dizer na lei de Moisés. Entende? Só que veja bem, ó. Logo depois dele falar da fome e sede de justiça, e ele está apontando para a justiça de Deus, ou seja, uma justiça que é futura, tá? É presente em nós como justificação e presente em nós com a responsabilidade de ser justo. Mas quando fala de punir, punitiva é algo que vai acontecer lá na frente, tá? No futuro. Mas quando ele fala aqui de misericórdia, aí ele fala de algo presente. Ele vai dizer assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. E em toda a literatura do Antigo Testamento, atos de misericórdia que são feitos, são retribuídos ainda em terra. Tá? Vamos passear por Provérbios rapidinho? Abra aí, Provérbios. Leio vocês, né? O Anderson abra aí em Provérbios 25, versículo 21, 22. Depois eu vou mandar o slide, tá? Esqueci teu nome. Yolanda. Yolanda? Yolanda. É diferente. Yolanda em Provérbios 21, 13. Deixa eu ver. O Edmar abre em Provérbios 19, 17. O Matias abre em Provérbios 14, 31.
Só até aí, tá bom. 25, 1, 2? 25, 21, 22. Pode ler. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor te pagará. Ó, veja bem, ó. Aquele que te aborrece, aquele que fez algum mal contra você, ele junta todos os conceitos que a gente trabalhou. Primeiro, você corta o ciclo do mal. Ele te aborreceu, você vai aborrecer? Não, você dá de comer, dá de beber. Só que ao mesmo tempo, se você está dando de comer e de beber, é porque aquele que te aborreceu está passando por então você exerce a misericórdia sobre ele. Fazendo isso, se ele mantém o ciclo do mal, é ele que vai acumular sobre ele mesmo brasas vivas do juízo de Deus sobre a sua cabeça. E aí entra um outro ciclo. Por quê? Veja bem, ó, você quebrou o ciclo do mal, certo? Você não pagou mal com mal, pagou mal com bem. Aí você viu a necessidade dele, você exerceu misericórdia, deu de comer, deu de beber. Só que ele continuou o ciclo de injustiça com você. Aí você vai fazer o quê? Vai cometer o mal com ele? Não, porque você vai buscar a justiça do reino de Deus. E o que é a justiça do reino de Deus? Ela vem de forma iracunda no futuro. Ele vai acumular brasas sobre a sua cabeça, a ponto de, no futuro, essa brasa consumi-lo por completo. Deu para entender? Tudo que Jesus explicou praticamente em um provérbio só. Quem ficou com o outro? 21, 13. Sempre tive dúvida nessa palavra. Eu nunca sabia se era na minha cabeça ou na cabeça da pessoa. Na cabeça da pessoa. Dessa brasa. É na dele. A minha não, meu Deus do céu. 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ó, veja bem. Se a pessoa não exerceu misericórdia quando vê a necessidade do pobre, quando ele estiver em necessidade, Deus também não vai ter misericórdia dele. Vai clamar e não será ouvido. Porque a misericórdia de Deus, ela é condicional à misericórdia que a gente exerce com o próximo. Tá? Isso é importante. É importante. Ela é condicional. Lembra que Jesus ensinou, ó, perdoe as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Bom, se você tem um devedor que está te devendo algo e você vê que ele não tem como pagar e você perdoa a dívida dele, você está exercendo o quê? Misericórdia através do perdão. Então, quando você necessitar da misericórdia de Deus, Deus vai lembrar da misericórdia que você fez para ele. Então, a condição de você receber a misericórdia é você exercê-la também, a misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é algo que você olhou, sentiu dó? Não. Dó não é bíblico. Não existe essa palavra. Jesus não sentia dó de ninguém. Jesus tinha misericórdia. Dó, você vê a necessidade, sente pena e vai embora. Misericórdia, você vê a necessidade e algo dentro de você age a favor do outro. Exatamente. Provérbios 19 e 17. Ao Senhor empresta que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Olha, veja bem, você se compadeceu do necessitado, teve misericórdia do necessitado. Só quando você empresta para ele, por mais que você tome um calote, mas quem é que vai te pagar e te retribuir? É o próprio Deus. E quando? Quando você também estiver necessitado. Ele também vai lembrar do seu ato de misericórdia. Provérbios 14, 31. Os que oprimem o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Olha, veja bem, ó. Os que oprimem o pobre insulta quem o criou. Por quê? A partir do momento que você não exerceu misericórdia com o pobre, você não está exercendo misericórdia com o próprio Deus. Portanto, você não é digno da misericórdia dele. Agora, quando você se compadece do pobre, você honra quem? O pobre? Não, o próprio Deus. Era como se você estivesse exercendo misericórdia para uma pessoa, mas você está fazendo essa misericórdia, esse ato de misericórdia, como se estivesse sendo feito para o próprio Deus. É por isso que Jesus fala, olha, quando eu estava na prisão, você não me visitou. Eu estava nu, não me vestistes. E tal. Os discípulos, mas quando que a gente te encontrou nessa situação? Aí Jesus usa o conceito de provérbios que ele acabou de ler. Quando vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, a mim não fizeram.
Então, quando a gente age em misericórdia a favor do outro, é como se a gente estivesse agindo em misericórdia a favor do próprio Deus. Certo? Esse é o conceito de misericórdia. Por isso que aqueles que exercem a misericórdia alcançarão também misericórdia. E lembre-se, o conceito aqui de alcançar é como se algo estivesse no alto, inacessível. Mas quando você exerce a misericórdia, é como se você fosse elevado até isso que está no alto e você alcançasse a misericórdia também de Deus, certo? Esse é o conceito de misericórdia. Nunca é algo passivo, tá? Passivo é dó, e dó não é bíblica. Não faz parte do reino de Deus. Faz parte do reino de Deus é misericórdia. Algumas expressões nos evangelhos vai usar íntima compaixão para misericórdia. O que é íntima compaixão? É algo que vem das entranhas, né? As entranhas eles usavam na cultura judaica como algo que mexe com as suas emoções a ponto de você não conseguir ficar sem agir a favor daquilo. Tá? Então é íntima compaixão, misericórdia. É isso que Jesus tinha. Tá? Agora, que as pessoas têm aí já é uma coisa estranha, né? Mas deixa pra lá. Versículo 8. Bem-aventurados limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa expressão limpos de coração, puros de coração, vem da palavra grega kataros, que significa algo que é sem mistura, algo que não é corrompido, algo que não foi adulterado. Tá? É como se fosse algo puro. Mas Jesus pega esse algo puro, e na cultura judaica, vocês há de saber, que eles levavam muito em consideração a purificação ritual, sim ou não? Muito a purificação ritual. Vou te mostrar uma forma que Jesus quebra isso, talvez vocês nunca pensaram nisso. Mas quando Jesus está lá nas bodas de Caná da Galileia, e ele pega a água que era usada de purificação, e ele transforma em vinho, ele estava fazendo duas coisas ali. Primeira coisa, se ele transformou a água em vinho, quem chegasse na festa ia se purificar com o quê? Logo, principalmente os fariseus, que não entravam em nenhum lugar sem antes se purificar, eles estavam literalmente excluídos da festa. Era como se Jesus, no milagre, fizesse o quê? Aqueles que se acham puros nem vão participar da minha alegria, porque não tem água para purificar eles. Mas, aquelas pessoas que se achavam puras e passaram pelas talhas iriam experimentar um vinho que foi feito de água impura. Por quê que Jesus transforma uma água impura em vinho? Porque a água impura era como se ela tivesse recebido o pecado do povo, mas quando ela é transformada em vinho, como se aquela impureza fosse redimida por um símbolo que é o símbolo do sangue de Jesus. Deu para entender? Então, para Jesus, a purificação não é ritual. Para Jesus, a purificação é interior. É muito maior. É por isso que ele fala, bem-aventurado os limpos de purificação? Não, de coração. Ele está trazendo algo que era exterior na cultura judaica e está levando para dentro do homem. Pureza do coração. E o coração, na cultura judaica, era a sede das intenções, dos pensamentos e das vontades humanas. Então era Jesus dizendo assim, ó, se a tua vontade não estiver atrelada, totalmente submetida à vontade do reino de Deus, você é impuro. Porque tudo aquilo que é misturado é impuro. Tudo aquilo que é adulterado é impuro. Então, se você não entender o evangelho puro, você nunca vai ser limpo de coração. Você entende como que isso é muito sério? Se a pessoa não entender o evangelho, ela tem um evangelho corrompido. Ela tem um evangelho misturado. E o que está no coração dele é uma fórmula que deixa o coração dele impuro. E se ele é impuro, não verá a Deus. É por isso que vocês têm que pregar a verdade. Vocês têm que pregar a verdade para aquelas pessoas que estão com o coração todo misturado com ideologia política, com filosofia, com uma série de pensamentos contrários, que não é o evangelho de Deus. Através da mensagem da tua boca, elas venham ser purificadas e venham se apresentar diante de Deus com o coração puro e limpo, para que elas possam ver a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, teólogos. E aí ele vai dar a contrapartida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esse ver a Deus não é simbólico.
É literal. E como é literal? E graças a Deus que é literal. Por quê? Lá em João, no capítulo 1, versículo 18, João vai dizer assim, ó, nenhum homem pode ver a Deus, mas Deus se manifestou visivelmente através do Filho unigênito. Então nós encontramos e vemos Deus através do Filho. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que para o Filho nós enxergamos hoje ele como por um espelho. E esse espelho que o apóstolo Paulo está dizendo não é o espelho da nossa época, é o espelho da época dele. E o espelho da época dele era feito de bronze ou de prata. Eles reluzia o bronze e a prata até a pessoa conseguir se enxergar, só que não era como um espelho. A resolução era meio distorcida, ela não conseguia se ver direito. Então era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, ó, hoje nós vemos Jesus só em espírito, nós vemos Jesus de forma distorcida, mas em breve nós estaremos com ele face a face. E ele usa uma expressão que não tem como levar como simbólico. Ele fala assim, nós veremos a ele assim como ele nos vê. Literalmente ver a Deus. Hebreus vai dizer, seguir a paz e a santificação, cuja qual ninguém verá, é literalmente. Apocalipse 22, 3 e 4. Abre aí. Esse povo que quer deixar a Bíblia tudo simbólica, dá uma raiva disso. Apocalipse 22, 3 e 4, ó. Está falando da nova cidade, a nova Jerusalém. Diz assim, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. Se referindo a quem? Ao Pai. E do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte, ou seja, na testa, está o nome dele. Nós vamos ver ele. Literalmente. Tá? Literalmente. Mas isso daqui é para quem é limpo de coração. Para quem as suas intenções, os seus pensamentos não está corrompido. Você tem um evangelho puro dentro de si. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Timóteo, primeiro cuida de você, da sua saúde, da tua mente, do evangelho que está em você, para que quando o evangelho sair de você não esteja corrompido. E você vai cuidar da doutrina, porque se você oferecer uma doutrina corrompida, você suja, corrompe, mistura o que está no coração do povo. E aí você impede o povo de ver a Deus. Você como pregador, como professor, ministro da palavra, você tem duas funções. Pode ser uma função para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Se você pregar o evangelho, você vai purificar o coração de muita gente e vai fazer com que, através da palavra, muitas pessoas tenham acesso a ver a Deus no futuro. Mas se você corromper o evangelho, você vai acabar misturando a mente e o coração de muita gente e vai ser um impedimento para que muita gente alcance esse êxito da vida humana, que é ver a Deus. É por isso que a gente precisa se desgastar na palavra, não tem jeito. Agora vamos lá. Bem-aventurados pacificadores, versículo 9. Porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, quando eu falo pacificador, a expressão que Jesus está usando aqui não é alguém que é zen, um Buda, não, filho. Não é alguém que vê a circunstância e fica inato, sem agir. A expressão aqui para pacificador é irene pouio, que significa alguém que constrói a paz. O que é isso? Não é algo passivo, é algo ativo. É você ver o conflito e você vai no conflito para fazer com que aquele conflito acabe e venha a paz naquele conflito. Não é ser pacífico. Não, tem que ter sabedoria, né? Deixa. Isso é conversa de gente que não conhece Bíblia. O cristão mesmo, ele é um construtor da paz. Isso é o reino de Deus. Só que veja bem, ó. Enquanto o manso tem uma ação de cortar o vínculo do mal, o pacificador, ele não só corta o vínculo do mal, mas ele corta o vínculo do mal e exerce um vínculo do bem e da paz. Só que entenda uma coisa, quando a gente fala de construir a paz, tem dois aspectos. Primeiro, nós construímos paz entre Deus e os homens. Como que a gente constrói a paz entre Deus e os homens? Pregando o evangelho. Porque quando a pessoa ouve o evangelho, ela vai ser justificada.
E sendo justificada, o que Paulo fala em Romanos 5:1? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, através da pregação do Evangelho, as pessoas que ouvem o Evangelho são justificadas pela fé e passam a ter paz com Deus. Então, nós, nesse sentido, nós somos construtores da paz, porque a pregação que a gente prega gera justificação e também paz entre o homem e Deus. Mas nós também devemos ser construtores da paz entre os homens e homens. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, procure a paz com todos os homens, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que parece que é tudo analfabeto. Eles estão lendo, Paulo está dizendo assim, ó, procure a paz com todos os homens. Procurar é um ato ativo ou passivo? Então, como que as pessoas interpretam esse texto como se fosse assim, ó, esse irmão aqui, não concordo com ele, então é melhor me distanciar. Não! Ele não está falando de distanciamento, ele está falando de aproximação, é você que vai procurar paz. Não é você discordar da pessoa e deixar ela no canto dela e você no seu canto. Não, isso não é evangelho, isso não é paz. Paz é quando você busca a reconciliação. O evangelho é um evangelho da reconciliação. Você mesmo discordando, mas você busca a paz com aquela pessoa. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olha, busca a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz não é isolamento de quem você discorda. A paz é você se aproximar de quem você discorda e nessa relação, você, através do poder do Espírito Santo que está sobre você, você ter paz nessa relação. Você entende? Ter paz. Eu recentemente tive uma experiência, não eu, né, mas acabei vendo uma experiência muito negativa. Né? A gente colocou o nosso superintendente da escola dominical para dar aula e a gente está trabalhando no Evangelho de Marcos e ele foi ensinar sobre as rejeições de Jesus, né? E a gente deu um maior tempão para ele se preparar, 2 semanas e tal. Preparou, foi lá. Quando ele começou a ensinar, ele travou. Ele chegou, tava eu e o outro professor, ele chegou na gente, vai lá. Eu não consigo. Aí a sorte que a revista foi eu que escrevi, eu fui lá e lecionei. Aí depois fui saber, né, porque o cara travou. Nervosismo, o que era? Não. Ele tinha um trauma de rejeição com a mãe, não resolveu. O que ele fez? Técnica do distanciamento. Até que veio à tona. Puf, não conseguiu, travou, cara. E se ele tivesse buscado a paz? Que é o que o Evangelho ensina. Você entende? Então, isso é muito sério. A gente vai conviver com isso. Você vai conviver com isso no seu dia a dia. Tanto com você, como você orientando pessoas. E você precisa orientar as pessoas corretamente. Entendeu? Foi um trauma na vida dele. A gente está trabalhando, né? Para esse trauma não ficar e o cara conseguir desenvolver o ministério. Mas é um trauma. Mas o que foi isso? Ele tentou a paz com a ausência. Paz não é ausência. Paz é no meio do conflito você buscar reconciliação. Certo? Somos construtores da paz. E aí Jesus fala, ó, esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas por que eles são chamados filhos de Deus, os pacificadores? Ora, porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Atos 10:36. O próprio reino de Deus é um reino de paz. Paulo fala em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz. Deus é um Deus de paz. O que Paulo fala? Ó? E o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo dos vossos pés. Deus é um Deus de paz. E a paz é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Então, olha, a paz é um atributo de Deus. E se ela não estiver em nós, fica muito difícil nós sermos identificados como filhos dele. Não é só você crer, acreditar. Bom, só acreditar é muito vago. Você tem que provar a sua fé. Sabia disso? Você tem que provar a sua fé? Nunca leram a carta de Tiago? Filho. Tiago ainda vai dar no meio. Você crê que Jesus é o Cristo? Os demônios também creem. Eles ainda têm temor, mais do que a gente. Eles estremecem. Agora prova a sua fé. Com aquilo que você diz que eu provo com as minhas obras. Certo ou não? Tiago capítulo 2. Era Tiago literalmente falando assim, filho, você diz que tem fé? Então eu quero que você prove. Mostra para mim quais são a sua fé. Como que a sua fé se manifesta. Então, para que a gente seja também filho de Deus, é necessário que a gente exerça essa paz.
E não somente, eu sou filho do rei, que legal. Não, isso daí é coisa de gente infantil na fé. Tá? O cristão verdadeiro do reino de Deus, ele tem fé, paz e ele prova isso na prática. Eu sou filho de Deus, tenho uma obra para provar que eu sou filho de Deus. Só que ele vai falar no versículo 10, a gente já está acabando, tá? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, tá? Essa perseguição aqui por causa da justiça é uma perseguição literal, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia de justiça é a justiça que vem do reino. Você está tão alinhado com o reino de Deus, você está tão alinhado com a linguagem do reino, com a doutrina do reino, com os ideais do reino, com exercer a justiça do reino, e essa justiça que você exerce do reino vai te trazer e te acarretar perseguição. Foi assim em toda a história e conosco não vai ser diferente. Se você ainda não foi perseguido, faz um teste. Você prega direto? Faz um teste. Para de pregar os milagres, prega as palavras de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer com a sua agenda. Vai murchar de um dia para o outro. Prega só o que Jesus falou e não o que Jesus fez. O que Jesus fez é glorioso. Claro, todo mundo gosta. Prega o que ele falou. Você vai ver que o povo vai dormir, não vai te chamar mais, vai embora, não vão nem te ofertar. É assim, filho. A realidade é essa. Se for pegar nu e cru, não tem jeito, filho. Eu sou itinerante também, então. Filho. Só que o que essa perseguição, que é aquela pessoa que está alinhada com a justiça, gera? Bom, nos tempos de Jesus gerava algumas coisas. Um exemplo, eles eram expulsos da sinagoga, eles eram expulsos do templo. Lembra em Atos capítulo 5, Atos capítulo 3, eles não foram expulsos do templo? Foram expulsos. Apanharam o templo? Apanharam também. Mas essa perseguição, que vem da palavra grega diogemai, significa não somente uma perseguição física, mas sim uma perseguição também moral. E é esse tipo de perseguição que a gente passa no Brasil. No Brasil ninguém vai te bater. Mas as pessoas vão te excluir do vínculo social. Vão passar por você com indiferença. Se você vende alguma coisa, vão deixar de comprar seu produto. Se você está trabalhando numa empresa, eles vão tratar você como religioso, só vão falar o necessário com você. São formas de te perseguir, formas de te colocar pressão, formas de te excluir da sociedade, porque você não corrobora com aquilo que eles pensam, tá? E é neste momento que você tem a convicção de que, olha, eu tenho a convicção do que é a verdade, do que é o reino de Deus, e por mais que eu seja perseguido, eu não vou recuar, porque Jesus falou, bem-aventurados, ou seja, felizes é aqueles que são perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Bom, podia falar muitos testemunhos para vocês, mas vou poupar vocês isso daqui, tá? Muitos testemunhos de perseguições que eu sou. E não foi da igreja, não foi de ímpio não, tá? Foi da igreja mesmo. Da igreja, várias vezes, e teve muita da igreja. Mas a recompensa está aqui, ó. Porque deles é o reino dos céus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, para eles. Ora, vocês vão sofrer perseguição, mas se vocês manterem o ideal do reino, a justiça do reino, vocês vão também tomar posse desse mesmo reino que vocês estão buscando essa justiça. Pensa comigo, olha, é legal você ir num lugar. Quem aqui já pregou em vigília? Ou já pregou em evento, ou já foi em evento que era 2, 3 mensagens? Já aconteceu? Você está em algum lugar? Pelo menos está? Já? No mesmo dia, digo. No mesmo dia. Ó, imagine você estar num lugar, num evento, certo? E aí tá lá, o evento lotado, aquele monte de gente, todo mundo aquela expectativa de poder, né? Principalmente pentecostal. Aí você é o terceiro que vai pregar. Aí vem o primeiro, milagre. Aí vem o segundo, milagre. Aí vem você, reino de Deus. Aí você vê o mesmo povo que pulou nas 2 mensagens, tá assim pra você. Ó. É o silêncio. E aí, filho? Se você não tiver convicção, você sai dali e você fala, eu preciso mudar a mensagem. Se você não tiver convicção disso daqui, esquece, filho. Você vai mudar a mensagem.
Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque a gente ensinar assim é muito legal, mas quando você coloca assim na prática, é diferente. Seu pensamento fica borbulhando, porque você entra nesse loop, nesse êxtase de você satisfazer a expectativa do público. E aí, quando você satisfaz a expectativa do público, já deixou de ser evangelho há muito tempo. Entendeu? Já deixou de ser evangelho há muito tempo. Então, e é capaz de todo mundo elogiar as duas mensagens e criticar a sua. Aquele irmão ali não tem unção, não. Não tem poder, não. Nossa, mas o irmão estava vendo que estava só falando sobre milagre. Por que ele foi falar sobre o reino de Deus? Não tem direção de Deus. Não tem direção de Deus, não. Isso é ser perseguido, tá, filho? Isso é ser perseguido. Você acha que perseguição é só chicotada no lombo? Não! Isso é ser perseguido também. Mas isso é você ter a convicção de que o que você falou está atrelado à justiça do reino. Eu não abro mão disso, porque é ela que vai me dar o reino dos céus. É nessa convicção que você tem que andar. É triste, né, pastor Francisco? Francisco é nome de velho, né? Dentro da igreja, isso que é pior, né? É, dentro da igreja. Mas é isso que está acontecendo, tá, meus queridos? Se vocês rodarem um pouco, andarem um pouco, olha, vocês vão ver uns negócios assim que não é pra gente fraca, não. O negócio é sério. Agora, vamos lá. O último. Bem-aventurados sois quando por minha causa, ó. Por causa de quem? De Jesus. Vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Tá? Essa técnica de insultar as pessoas em público é uma técnica muito antiga, né? Existiam algumas formas de humilhar as pessoas em público. O que eles faziam? Eles pegavam os cristãos, e os cristãos, toda a atividade comercial, ele fazia parte de uma série de associações. Depois vocês pesquisam aí, é chamado de guildas romanas. Pesquisa sobre isso. Guildas romanas. O que são as guildas romanas? Eram associações que tinham na época. Então tinha a associação do artesão, tinha a associação agrícola, que era todas dominada por um agente do Império Romano. Quando tinha essas reuniões da associação, juntava todos os profissionais daquela área, tá? Como se fosse um comício mesmo, e todo mundo tinha que oferecer incenso em favor da saúde do imperador. Só que se você era um cristão, e você estava na cidade de Corinto, Éfeso, você não pode oferecer incenso ao imperador. Logo, você era humilhado publicamente perante todos os profissionais da sua área e você perdia a sua chancela de comercializar o seu produto. Você era excluído da guilda romana, da associação romana, e você tinha que arrumar outra forma de sobreviver. Que naquela época você não está em São Paulo, você sobrevive vendendo bala no farol. Naquela época, se você perdia a sua profissão, filho, você estava na míngua, na miséria. Tu entende? Na miséria. Só que Jesus falou, é por minha causa? Então vocês são felizes. Estão sendo excluídos das guildas romanas? Felizes. Eles vão te insultar publicamente, vão te injuriar, vão perseguir e vão mentir contra vocês. Só que ele vai dizer assim, ó, olha a associação que ele vai fazer. Vocês precisam entender isso, tá? Ao invés de ser uma vergonha, Jesus vai transformar essa vergonha da exclusão, da injúria, da mentira caluniosa, ele vai transformar isso em honra. E ele vai dizer assim, ó, duas expressões ele vai usar no versículo 12, ó, regozijai-vos e alegrai. Regozijo é uma alegria constante. Mas alegrar ou se exultar aqui, quem está exultar aí na tradução? Essa exultação é você ter tanta alegria que você não consegue se conter, você pula de alegria. Pensa comigo, você está sendo perseguido. Você foi excluído da guilda romana, da associação. Você não tem profissão e você sai de lá pulando de alegria. Isso é coisa de doido, não é coisa de doido? Mas o evangelho é para doido mesmo, filho. É para doido. E ele fala, ó, você deve se exultar, pular de alegria. Por quê? Aí vem o comparativo. Porque é grande o vosso galardão, na onde? Nos céus. É grande o vosso galardão. Você está sendo excluído agora, está sendo injuriado e caluniado agora, mas existe um pagamento que eu vou te pagar. O salário que eles vão tirar de você,
eu vou te dar um salário muito maior. Existe um galardão para você nos céus. E ainda mais, vocês vão se assemelhar a quem? Aos profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos igual vocês. Olha, Isaías era um profeta palaciano. E o cara andou 3 anos a pé, pelado. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Agora imagina, depois de 3 anos andando pelado, você acha que algum rei recebeu ele no palácio? Quem é o doido que vai receber um cara desse no palácio? Você pega o profeta Micaías, que apontou o dedo na cara de Acabe. Não, filho, você não. Você pega todos os profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, todos eles estavam na contramão da sua sociedade. Todos eles estavam na contramão da sociedade da época. Você pega o profeta Jeremias. Meu Deus, tinha vários homens que eram também considerados profetas naquela época. Vários, centenas! E Jeremias estava totalmente contra eles. Um homem só. Pensa comigo, você está num lugar, aí tem um monte de pregador lá, famoso, mais famoso que você. E aí eles estão falando uma coisa, e você fala, não, o reino de Deus diz isso. Quem que o povo vai ouvir? Quem que o povo vai excluir? É essa a situação de Jeremias. Era essa a situação do cara, mano. Você entendeu? E aí, se você não tem uma convicção muito grande daquilo que você acredita, e se você não conhece que a Bíblia também te apresenta, que a gente vai colocar-se em situações como essa, aí você perece ali de tristeza. Só que veja bem, ó, ele está comparando o ministério de quem sofre pelo reino de Deus, pela mensagem do reino, de quem é perseguido pelo nome dele, ele está comparando com os profetas do Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, você já parou para se perguntar? Pega o profeta menor da Bíblia. Você pega lá o profeta Ageu, pega Obadias, vê a mensagem dele. Você fala, meu Deus, é muito complexo. Obadias, falando das montanhas de Edom, o cara condenou Edom. Sabe o que aconteceu com os edomitas depois da profecia de Obadias? Virou pó. O cara, com a sua palavra, transformou uma nação em pó. E ele ainda chega a falar, em Obadias, é um capítulo só, ele fala assim, ó, se vocês subirem na mais alta colina, eu vou até lá e vou derrubar vocês. Pensa comigo. Um cara desse, estou falando um menor dos profetas, tá? Os profetas menores. Ele, o menor dos profetas, condenou uma nação inteirinha que depois da profecia dele nunca mais existiu na face da terra, virou pó. Você ser comparado a esses caras é uma alegria, sim ou não? Ou é coisa da China que eu estou falando aqui? É uma alegria. E aí Jesus, ele não está falando só que a gente vai ser comparado, mas quando ele fala assim, ó, assim perseguir os profetas que vieram antes de vós, quando ele usa essa expressão, os que vieram antes, significa que nós estamos em uma continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento. Você entende? Nós damos a continuidade. Quem são os profetas da nossa geração? São aqueles que ficam lançando palavrinha profética, tudo que sai do altar vira palavra profética. Isso é heresia. Os profetas de hoje são aqueles que pregam o evangelho do reino de Deus e que são perseguidos por causa de Cristo. Esses são a continuidade dos profetas do Antigo Testamento. Não é essas papagaiadas gospel aí não, filho. Dos caras que ficam, levanta a mão que eu vou profetizar. Eu sou profeta. Para com isso. Isso é balai de gato gospel. Você entende? O que Jesus compara com os profetas do Antigo Testamento é aqueles que pregam tão retidamente a mensagem do reino que por causa da mensagem, por causa de Cristo, são perseguidos pela mensagem. Esses caras que ficam mandando levantar a mão para profetizar, eles nunca foram perseguidos, não. Nem vão ser. Nunca. Você também. Você entende? Exatamente. Então, essa é a introdução de Jesus acerca da ética do reino de Deus. Né? A ética do reino de Deus é isso. É você entender que a felicidade, o ser bem-aventurado, está ligado a ser perseguido. Está ligado a ser manso em uma situação que você poderia explodir e você poderia causar o mal porque fizeram mal. É você ser limpo de coração. Você manter o seu coração puro em meio a tanta corrupção com a mensagem do evangelho
que está acontecendo hoje. É você ser misericordioso e não ser pacífico quando você vê uma injustiça. Isso é ser feliz. Tá aí, ó. 9 antídotos para a felicidade. Que maravilha, hein? Tô coach agora. Certo? Vamos ficar de pé? Professor, mas nesse sentido aí, espiritualmente, a gente, é como se a gente estivesse vendo um governo teocrático, né? Isso aí. Deus É isso mesmo. é o governador e juiz, né? Nesse sentido. Literalmente, você falou a palavra exata. Vivemos em um período teocrático sobre o governo de Cristo. É isso mesmo. Vamos ficar de pé? Teocrático. Na semana que vem a gente vai trabalhar o restante do Sermão do Monte. Lógico que não vai dar para trabalhar todo, né? Mas eu vou pegar alguns pontos aqui centrais, tá? Para a gente trabalhar um pouco e a gente entender aqui alguns tesouros que tem aqui nesse Sermão do Monte, tá bom? E vai ser benção pura. Eu sei que vocês têm muito debate, né, sobre adultério, né? Todo mundo pergunta, né, sobre adultério. Mas Tarcísio, adultério ali era o que mesmo? Era adultério ou era carta de repúdio? Me explica isso. Todo mundo fala, né? Mas não vou tratar disso não. Daí vocês colocam no BPT lá que ele explica lá. O BPT é top nisso daí.